Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 40€ de desconto. Nunca falhamos, essa é que é a verdade. Estamos de regresso para mais uma dose de sugestões, sempre com o carimbo de qualidade do pop-up. Sem gargalhadas, por favor. Susana Romana, vamos aproveitar que estás por aqui. Vamos ouvir. Tens aqui 2 livros, é isso. 2 livros esta semana. 2 livros e um filme. E um filme. Exatamente. Muito bem, eu sempre atento a tomar as notas certas. As notas certas. Então podemos já despachar o filme, até porque é um filme de que toda a gente já falou imenso e eu só quero mesmo recomendar, nem quero entrar em grandes detalhes, que é o filme novo do Paul Thomas Anderson, o One Battle After Olha, ainda não Another. vi. O que é que tu achaste? Eu gostei muito do filme. Pronto. Gostei mais do filme do que estava à espera. Eu gosto de algumas coisas do Paul Thomas Anderson, apanho um bocadinho de secas noutras, por isso eu não sou daquelas fãs do PTA a sérrimas que adora tudo o que ele faz, mas gostei muito do filme. O filme tem 2h50 e eu tenho alguma antipatia com filmes que têm mais do que 2 horas, só porque sim. E achei que se passava lindamente 2h50 a ver. Mas também depende da sala e da cadeira, filme. Não é? Verdade. Estava bem resolvida nesse departamento. E gostei muito do filme, mas acho que é o género de filme que a pessoa deve decidir ir ver sem saber grande coisa sobre ele, no sentido em que depois há muita discussão sobre o que é que o filme quer dizer, sobre o que é que o filme não quer dizer, e eu acho que é o género de filme que a pessoa desfruta mais se souber relativamente pouco antes do ir. Só tem que saber que o filme está muito bem realizado, que o guião é ótimo, que tem muito ritmo, que tem o Leonardo DiCaprio, o Sean Penn, o Benicio Del Toro num papel incrível e uma miúda que se estreia chamada Chase Infinity, que é um nome que tem imenso estilo. Chase Infinity. Sim, senhor. Que é uma miúda de 20 anos que faz de filha do Leonardo DiCaprio, já Muito tem quase bem. idade para ser namorada do Leonardo DiCaprio. Toma. Que vai extraordinariamente no filme, ao ponto do... O Paul Thomas Anderson esteve a escrever este guião durante 20 anos e ele diz que agora, olhando para trás, percebe que estava só à espera que Chase Infinity nascesse para desempenhar este papel. Isso é tudo muito poético. O único Justiça universal. É isso. O único comentário, acho que não é menos bom, mas a única coisa é que eu às vezes parecia-me que estava a ver um filme do Tarantino e cheguei a pensar, se é para ser um filme, aparecer um filme do Tarantino, não sei se não o preferia feito pelo Tarantino, mas mesmo assim gostei muito. Livros. Muito bem, vamos aos livros. Uma novela gráfica, eu sou grande fã de novelas gráficas e esta é talvez das minhas autoras preferidas, apesar de eu não saber dizer bem o nome dela, porque ela é sul-coreana. Eu ia te perguntar, porque eu estou a ver aqui o nome dela escrito. Epá, e eu acho isto um grande desafio. E eu já estive com ela o ano passado, apresentei um dos livros dela no Amador ABD e continuo sem conseguir dizer bem o nome da senhora, mesmo depois de a ter conhecido. É Kim Suk-gendri Kim. Pode chamar só-lhe Kim. É Kim. O livro dela, editado agora pela Iguana, chama-se O Meu Amigo Kim Jong-un, ou seja, o querido líder da Coreia do Norte. Sendo que ela é coreana, mas é sul-coreana. É sul-coreana, exatamente, mas ela fala muito sobre a questão das duas Coreias. Ela tem mais 2 livros editados em Portugal, A Espera e o Erva. Eu gosto muito, muito dela. Eu acho que num mundo em que um dia se dê Nobres da Literatura a novelas gráficas, que eu acho que merecem, acho que ela seria topo da lista. E é um livro em que ela faz um trabalho de entrevistas durante vários anos e daí cria um livro com relatos de várias pessoas da Coreia do Norte sobre, afinal, quem é que é esta figura, que impacto é que ela teve na vida das pessoas, as pessoas que vêm depois da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, se são de facto felizes na Coreia do Sul, e é um livro muitíssimo interessante. Desculpa. Na hora é essa. Queres um bocadinho de água, Susana? Como os sábios costumam dizer, isto das mudanças de estação é um problema. É verdade. E não está fácil. E assim sempre dás tempo à Joana Stiquiniville ela tomar nota dessa novela gráfica, porque ela também é... Eu sou grande fã, sim. Já tinha, por acaso, já vi por aí. Ela própria é quase uma novela gráfica. Gosto imenso dela. Obrigada por dar isso como um elogio. E o último livro é um livro de fotografia biográfico daquele que eu acho que é capaz de ser o meu fotógrafo preferido, que é um senhor chamado Martin Parr, o inglês chamado Martin Parr. Tens que eu vá lá à casa um dia para ele fazer um retrato. Pá, por favor. Ele tem de família. Uma das exposições que eu vi, ele coleciona autorretratos tirados em sítios muito turísticos, daqueles em que às vezes até há um fotógrafo que tira fotografias. Ele tem um retrato incrível no Bom Jesus de Braga, que ele tirou nessa altura, que faz parte da coleção dele de autorretratos. Este livro agora é um livro autobiográfico, tem as fotografias dele intercaladas com histórias da vida dele. Tem um nome que eu adoro, chama-se Utterly Lazy and Unattentive, ou seja, totalmente preguiçoso e desatento, que foi algo que um professor escreveu no seu relatório da escola quando ele tinha 14 anos. Ups! Completamente preguiçoso e desatento, e foi a frase agora que ele deu à biografia dele. Eu gosto muito do trabalho dele. Para quem não conhece o Martin Parr, ele tira fotografias a coisas, algumas delas muito britânicas, mas tira fotografias a coisas
da vida, que às vezes nem, esteticamente nem são muito bonitas. Praias britânicas absolutamente medonhas, em que as pessoas fazem praia encostadas a tratores no meio da terra, e ele tira muito bem fotografias. Também às vezes chamar praias àquilo. Sim, é um bocadinho, mas é o que eles têm. É o que há, claro. E entre várias coisas, por exemplo, fotografou a capa da Bellas of Darren, do último disco dos Blur, por isso é só mais um É sempre a mesma coisa também, Susana Romana. Uma bela capa. Joana Sequini Vilela. Sim. Vamos a isto. Trazes concorrência em forma de podcast. Vamos despachar essas partes. Estou a brincar. Podes ir em frente. Mas vou ser rápida? Não, estou só a tentar ter graça, imagina. Eu só quero agradar. E vamos a isso. Bom, então, quando fizemos o programa sobre a Joana Marques, eu disse que iria falar um bocadinho mais sobre dois podcasts. Aliás, um podcast e um documentário sobre humor e que tem a ver com este caso. Eu já os vi há algum tempo, mas acho que são pertinentes nesta altura e são interessantes no sentido de... Este caso dos anjos, pronto, é um gancho, mas neste sentido do mundo estar no estado em que está e se é possível fazer humor, que tipo de humor é que se pode fazer nesta altura e em que há uma polarização tão grande nestas questões de conflitos armados, em que as pessoas estão cada vez mais radicalizadas em torno de bandeiras, no fundo, e parece que é quase... o que eu sinto às vezes é as pessoas estão quase mais empenhadas em estar umas contra as outras do que em propriamente tentar perceber o que se passa. Muitos de nós estamos a tornar-nos grandes pessimistas, não é? O que é que os próximos 10 anos, 20 anos vão ser, a internet, os algoritmos, a inteligência artificial, etc, etc, etc. Bom, aqui há uns anos, em 2001, houve um atentado que ficou conhecido como o atentado de 11 de setembro, às Torres Gêmeas. Eu não sei se vocês se lembram de onde é que estavam. Eu lembro perfeitamente de onde é que estavam. Estava a almoçar a ver as notícias. Também. Exatamente. Eu estava a estagiar na altura na SIC Notícias e lembro de ver o segundo avião é que se viu, não é? Estava e olho assim para o lado e há um ecrã gigante e está tudo parado, assim, a olhar para aquilo, o que é que está a acontecer. E foi um momento em que, em termos o mundo ocidental, aconteceu no fundo aquilo que nós nunca pensámos que pudesse acontecer. E para aquelas pessoas, em Nova Iorque, escreveu-se muita coisa e disse muita coisa, passado muito tempo, e o luto e a consternação, aquilo é um choque tremendo e depois deu origem a uma série de conflitos e guerras e coisas horríveis. Ninguém pensou, se calhar, num pequeno jornal, que tinha sido um jornal universitário e que depois foi crescente, chamado The Onion, que é um jornal que faz comédia a partir da atualidade. E, portanto, parece que é um jornal, mas aquelas notícias são falsas. E eles tinham-se mudado recentemente para Nova Iorque, tinham feito uma festa de lançamento do jornal e a primeira edição devia sair no dia 12 de setembro. Como é que fazemos humor? A partir de quando é que se consegue fazer humor? Que tipo de humor é que se pode fazer? E há um podcast chamado 9/12, 9/12, portanto, dia 12 de setembro, que conta uma série de histórias relacionadas com o dia 12. Como é que em várias áreas se lidou com este acontecimento. Uma delas é o humor e é esta história do The Onion e eu recomendo muito. Não vou spoiler, vou só dizer que uma personagem que é referida, um humorista que é referido nesse podcast é o George Carlin, que tem um documentário da HBO sobre ele que é feito será pelo Judd Apatow? Acho que eu vou sim. investigar enquanto... Confirma isso, faz favor. Sim, acho que na altura falámos disso aqui quando saiu. E que tem uma coisa, e que tem uma piada, ele diz... Eu adoro catástrofes, adoro quando dizem... É do Judd Apatow e do Michael Bonfiglio. Obrigada, é dos dois. Tiago e internet. Sim. Estamos cá. E ele era extremamente provocador e dizia, mas aquilo depois é aquela coisa que depois faz sentido, faz sentido, quer dizer, para algumas pessoas, para mim aquilo depois é bastante genial. Aquilo está gravado em disco, em disco de vinil. Ele diz, ele tem um sketch, um monólogo em que ele diz: a coisa que mais eu gosto de ouvir nas notícias é que houve um
grande desastre natural e o pior que me podem dizer é que não morreu ninguém. E isto é, quer dizer, tu ouvires isto é chocante, mas ele depois continua e eles e de novo não vou estragar o prazer de verem este documentário e de ouvirem também o podcast onde esta história é contada, mas são 2 sugestões. O documentário do George Carlin está na HBO. E sendo mais rápida, as sugestões de podcast que eu tinha, fora estas, são 2 sugestões de música. Uma delas parte de uma página de Instagram, que é também tem um programa no YouTube, uma versão mais prolongada, e que tem sido assim o meu cantinho feliz do Instagram nos últimos tempos, que é o Star Trek. E o conceito é, há um tipo que... Não é Trackstar? Trackstar. Acredito que sim. Sim. Eu tenho, as palavras dançam um pouco na minha irrelevante, cabeça. E é irrelevante. Ele vai lá, o Google vai lá, mas o Trackstar, vamos dizer Trackstar, porque o Tiago sabe sempre. Não, eu anotei, por acaso anotei Ele este. é o anfitrião competente. Não, já ouvi do melhor programa. Exato, do melhor programa de rádio. E já ouvi um episódio e apreciei muito. Qual é que ouviste? Ouvi aquele em que eles convidam o Seth MacFarlane para falar sobre o Great American Songbook. O canon, não é? E é muito engraçado a forma, a dinâmica, mas aquilo dá imenso trabalho fazer uma coisa daquelas. Aquilo é muito trabalhoso. Portanto, aquilo parte do conceito que é, eles encontram pessoas na rua, põem-lhes uns fones e dizem, o que é que estamos a ouvir? E é um jogo que é, acertas a canção, ganhas $5. Exato, e depois é sempre o dobro ou nada. E ele faz isso com o Seth MacFarlane, porque é um tipo que é viciado na Broadway e já ganhou Grammys e tudo por discos e musicais e etc. E ele faz isso, ele vai passando músicas e pergunta se ele consegue adivinhar e depois conta um bocadinho a história daquelas canções. E é muito bem feito. É muito giro, e para quem gosta de música, saber as histórias da música, e ele tem para já só há 3, ele depois transformaram isto em podcast. Recomendo o Instagram, é mesmo uma coisa boa que sai daquela rede social, que já vai rareando. E o podcast, para já há 3 episódios, um sobre punk rock, outro sobre rap, e outros sobre o canon americano. Exato. E finalmente, também música, uma produção portuguesa, que eu só ouvi agora, Homem Temporariamente Só, o podcast do Luís Oliveira sobre os 70 anos do Rui Reininho, e que são 7 episódios, cada um deles sobre uma década de vida do Rui Reininho, e que é também sobre cada uma destas décadas de história do Porto e de Portugal, do Porto e da música, do pop rock português, e eu gostei muito de ouvir isto. Acho que o Rui Reininho é um orador, é um grande contador de histórias, lá está. Vale bem a pena ouvir o podcast. E é uma produção portuguesa da Antena 1, portanto aqui fica a sugestão. Muito bem. Vou dar sugestões muito rápidas. Da Antena 3, desculpem. Tu disseste, acho eu, não? Disse um. Disseste um. Muito bem. A série Contra a Lei, que está na Filmin, chama-se I Fought the Law, no original, e é a história de uma... Para já é inglesa, e aquilo eu adoro. Os ingleses a sacar melancolia, aquilo é extraordinário. Sim. Basta entrar nas casas. Eu vejo imagens de casas inglesas e fico logo triste. Aquilo é ótimo. São as praias do Martin para ali também. E é a história é baseado numa história real de uma mãe que procura justiça pela morte da filha. Vejam, porque vale bem a pena. Está na Filmin. E concertos. Até 18 de outubro o Festival Jazz ao Centro em Coimbra, para quem gosta de improviso e swing e cool. Indie rock melancólico, sim, mas com muita guitarra e colorida à mistura, de uma banda chamada The Beths. Vão estar no Lisboa ao vivo a 17 de outubro, e também a 17 de outubro na Casa Capitão, General D, para quem gosta de hip-hop. Sério? É verdade. Quando é que é? Dia 17 de outubro. Fica aqui a dica. Ainda bem que viemos este programa. Ora bem, Maria Ramos Silva, saber disso? vai em frente. É Olha, tudo teu. trago mais música, trago a Carminho, tem álbum novo, é sempre um acontecimento, não é? Eu vou morrer de amor ao resistir, diz ela. Sai esta sexta-feira, Exato. 10 de outubro. Já saiu, não é? Já saiu, entretanto. Depende de quando estiver a ouvir-nos. Sim. Mas pronto, como sempre, pelos temas de avanço, coisa de grande classe. Eu espero, Ou do local, é mais da geografia, que isto nunca se sabe. Sim, não? exato. Pronto, eu fico à espera que dê uns concertos por cá muito em breve, depois da sua tour norte-americana. Não? Eu penso que ela vai andar pelos Estados Unidos nos próximos tempos. Sim. Depois, também dos Estados Unidos, já que lá estamos, os Black Lips também têm um álbum novo. Isto é uma rapaziada que eu
tenho seguido para aí desde 2013, eu nem fazia ideia que eles já andavam cá há tanto tempo, vê bem. Como é que ainda andam? Sim, também são pessoas que fizeram, não humor, mas que fizeram belíssimas canções sobre desastres, nomeadamente o Katrina. É verdade. Isto foi um sucesso, pronto, para quem gosta depois deste dirty rock, não é? Aquele rock de garagem sujo, sim, skate rock, não tão sei o bom. quê. Pronto. E este álbum, penso que é o 10º, salvo erro. Season of the Pitch, também bastante recomendável para quem gosta da coisa. Olha, e por fim, cinema. Uma coisa que eu fui ver e que ia ser um pouco de pé atrás, porque pensei, bem, isto vai ser assim um pouco aborrecido, aquela coisa de colagem de imagens, a montagem e tal, muito grão, 130 anos para trás, pronto. Muito mas grão. não, isto chama-se como? Chama-se Lumière, a aventura continua, e é um título absolutamente extraordinário, eu recomendo. Enfim, foi realizado por um senhor chamado Thierry Frémaux, que é o diretor do Instituto Lumière em Lyon e que também está ligado ao Festival de Cannes e tudo mais, e que quis celebrar esta efeméride, parecendo que não são 130 anos de cinema, juntando e trabalhando sobre mais de parece que são 120 pequenos filmes feitos por Louis Lumière, restaurados, portanto lá está, tem uma imagem que é absolutamente impressionante, podia ter sido registada ontem, pelo menos é aquilo que nos parece, sem aquele grão todo imenso, e que me dá uma visão, pelo menos a mim deu-me uma visão absolutamente extraordinária e nova deste senhor, porque eu sempre os vi muito, e penso que todos nós, muito como alguém que é absolutamente revolucionário, mas do ponto de vista tecnológico, não é? Mais do aparato, da máquina e tudo mais. Mas este filme mostra-te uma coisa que é absolutamente impressionante, que é a ambição visual que estas pessoas no final do século XIX já tinham. O ponto de vista, o lado de autor. Ele tem ali coisas que são absolutamente extraordinárias que nós estamos a ver e que, passado décadas, vemos em passagens, por exemplo, do Visconti, que são aquilo que ele já tinha feito ainda no final do século XIX. É absolutamente extraordinário. Comovente mesmo, desde aquelas imagens mais neorrealistas de filmar os pescadores, as saídas da fábrica, não é? A célebre imagem que marca o começo de tudo, as pessoas a saírem da fábrica em Lyon, na rua onde o cinema começou, até depois a Exposição Universal em 1900 e coisas mais recentes. Aquilo é muito curioso porque termina com um dia... todos nós vamos salvar-nos um pouco mais da morte quando andarmos para ir a fotografar tudo e todos, e como é que ele poderia imaginar que hoje estamos a fazer filmes de 5 em 5 segundos, a filmar a família, o cão. Ele tem inclusivamente filmes com gatos, ele inventou aqueles filmes com gatos, as brincadeiras com gatos que nós vimos no Instagram. Portanto, há toda uma dimensão que eu não imaginava e que penso que muitos de nós não imaginávamos. Portanto, se puderem ver, e para celebrar também esta arte de resistência e de ética, não é? Vão ver o Lumière, a aventura continua. Muito bem, sugestões entregues, estão sempre disponíveis em podcast, sigam-nos e não percam nenhum episódio. Voltamos na quinta-feira, até lá.